Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. Novos ataques criminosos voltaram a acontecer pelo estado. Foram 22 episódios entre as 6 horas da tarde de ontem e as 6 da manhã de hoje, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Foram registrados ataques contra ônibus e órgãos de segurança pública em Florianópolis, Criciúma, Itajaí, Palhoça, Blumenau, Camboriú e Navegantes. As autoridades estão em alerta. O número de policiais dobrou no patrulhamento da capital e até o momento pelo menos 27 suspeitos foram detidos, parte deles adolescentes. O governador Raimundo Colombo está neste momento concedendo a primeira entrevista coletiva sobre os fatos desta semana para divulgar quais serão as próximas ações do estado. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. A série de ataques que deixam em alerta a população e a segurança pública do estado é assunto do programa de hoje. Você também pode participar do Conexão TV Com, deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, é o @Conexão TV Com. Também pela nossa fanpage no Facebook, ou pode nos mandar um e-mail para o conexãotvcom@tvcom.com.br. Para acompanhar os temas da semana e o resumo do que foi discutido aqui no estúdio, acompanhe também o blog do programa, tvcomsc.com.br/Conexão TV Com. Eu recebo aqui no estúdio para falar desses novos episódios de hoje, também o que vem acontecendo durante a semana, no último mês também, o vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado, Hélio Brasil. É um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Conexão TV Com, infelizmente para falar de um momento crítico, população em alerta também à segurança pública. No seu entendimento, o que é que está provocando essa onda de ataques? Boa noite. No nosso entendimento, uma das causas pontuais que está provocando essa onda de ataques são alguns episódios que estão acontecendo no presídio de São Pedro de Alcântara, certo? Nós tivemos lá na OAB, recebemos várias reclamações e denúncias de familiares de presos, né? E também de colegas advogados, dizendo que houveram maus tratos, agressões a presos lá de São Pedro de Alcântara. E é evidente que isso reflete fora do presídio, pois eles têm parentes, né, e amigos que acabam por tentar fazer alguma coisa para que aquilo volte ao normal, né? Então, nos parece que pontualmente começou ali. Agora, nós temos essa situação, por exemplo, acontecendo em São Paulo também. Ontem, o ministro da Justiça, ele disse que preferia morrer a passar muitos anos na prisão. Uma frase emblemática, diz que o nosso sistema penitenciário, ele é medieval. Isso é um problema? Esses ataques estão acontecendo pela estrutura penitenciária e de presídios pelo Brasil? Sim, o ministro falou uma coisa que não é novidade para ninguém, né? Há anos a gente vem dizendo isso, a OAB e os advogados criminalistas vêm colocando isso em pauta, dizendo que, olha, nós temos que tratar bem as pessoas que estão sobre a custódia do Estado, como apenados, porque elas vão voltar posteriormente para a sociedade, elas não vão ficar lá para sempre. Então, é evidente que se nós tratarmos, se ela sair pior do que ela entrou, vai ser pior para a sociedade, né? Hoje, uma penitenciária, um presídio, ele funciona como? Como uma escola para o crime? Exatamente. Hoje, diferente do que determina a lei de execuções penais, em que o preso tem que trabalhar ou estudar, cumprir tudo que teria que cumprir pela lei de execuções penais, hoje não. Como o preso fica lá ocioso, ele acaba se tornando pós-graduado em crime. Porque uma pessoa que cometeu um pequeno delito, um furto e tal, é colocado juntamente com um grande traficante, um homicida, e são misturados todos no mesmo local. E é isso, é evidente, a pessoa que chega lá como primário acaba sendo pós-graduado em delinquência. Agora, você fala em tratar bem os presos, no caso de reeducá-los para voltar à sociedade e, ao mesmo tempo, também ter uma disciplina para que isso seja possível. E isso envolve também o isolamento desses presos. Então, dentro dos presídios, há duas situações. Primeiro, condições subhumanas, por mais que estejamos tratando de criminosos, mas, afinal de contas, exatamente como o senhor falou,
temos que prepará-los para voltar à sociedade, exato. porque isso vai acontecer, não existe pena de morte, prisão perpétua no Brasil, mas, por outro lado, também não existem mecanismos de segurança dentro desses presídios que impeçam essa comunicação de uma forma tão fácil como a gente verifica hoje. Na verdade, nos parece que parar essa comunicação não é tão difícil, né? O problema é o seguinte, é que daqui a pouco você vai fazer uma licitação para colocar um bloqueador de celular no presídio. Pô, mas isso tem que ser coisa de urgência, não precisa de licitação, tem que fazer, tem que colocar. Ah, não, porque fica muito caro. O que fica mais caro? Você parar com a comunicação do presídio ou depois consertar as coisas que estão acontecendo fora, como um incêndio a ônibus, né? Atentados de todos os tipos. É evidente que fica mais caro depois tentar consertar o que aconteceu, né? Então, entendemos que sim, tem que ser colocado um sistema de segurança bom no presídio. Agora, isso que a gente vê todo dia, em vez de colocar esses sistemas, não, aí fazem revistas íntimas nos familiares do preso, que são vexatórias, né? Quem está preso é o preso, não o familiar dele. Mas quando vai entrar ao presídio, ele recebe revistas íntimas totalmente vexatórias. Os próprios colegas advogados não podem entrar com o celular, com chave de carro, não podem entrar com nada. A gente entra vamos lá só de terno e falamos com o nosso constituinte. Então, se entra celular no presídio ou alguma outra forma de comunicação, com certeza existe algum problema na própria estrutura da administração dos presídios. Agora, há quanto tempo a gente tem ouvido falar a respeito de bloqueadores em presídios? Existem presídios em Santa Catarina com bloqueadores hoje? Que eu saiba, não. Mas me parece que não é uma coisa tão difícil de fazer. E daí a outra explicação não, que a tecnologia muda rapidamente. Sim, mudou, troca o bloqueador, né? Por evidente, não vou deixar uma coisa obsoleta, né? Mudou, vai trocando. Essa talvez seja uma alternativa, porque existem outros meios de impedir que isso aconteça. Mas aí, como conversávamos ontem aqui mesmo nesse programa, envolve corrupção pelos dois lados. Então, quer dizer, nós temos um lado que, em tese, deveria abafar esse tipo de situação e, na verdade, está envolvida também, né? Exatamente. Já fizemos várias denúncias também. Diversos agentes públicos foram afastados, estão sendo processados em virtude também dessas ocorrências, uma eventual corrupção, né, um eventual desvio de conduta do agente público. Bom, se o ser humano aí ainda é falível, então talvez investir em tecnologia seja aí o melhor caminho. Nós até vemos que o problema também é a estrutura do presídio, né, por exemplo, do agente. Tem poucos agentes, o salário não é dos melhores, na verdade são salários muito baixos. Ele é facilmente corrompível. Exatamente. Tá certo. Bom, eu queria aproveitar agora então para abrir a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está hoje o colunista Rafael Martini participando com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Gostaria de saber se você tem informações novas ali, últimas informações a respeito desses ataques e saber também o que o DC está preparando para amanhã. Parece que tem uma série de perguntas que o jornal está lançando e vai tentar ir atrás de respostas. Martini, fica à vontade para trazer as suas informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, doutor Hélio. Nesse exato momento, várias respostas imaginamos que devem estar, várias perguntas imaginamos que devem estar sendo respondidas, né, Clarice? O governador Raimundo Colombo, aqui ao lado, no centro, está concedendo uma entrevista coletiva. E a principal pergunta que se faz nesse momento, sem sombra de dúvida, é em relação à questão da permanência ou não do diretor Carlos Alves, que foi recolocado no cargo, mesmo depois de ter sido vítima, de ter perdido sua esposa, vítima para essa guerra. E aí, particularmente, é uma questão que todos os especialistas, Larissa, todos os especialistas de segurança têm dito que isto foi um erro, recolocar o diretor, que não, em função da sua questão emocional, principalmente, recolocá-lo no olho do furacão, dentro daquele barril de pólvora. O DC, amanhã, ele vai trazer uma série de perguntas, algumas, obviamente, que serão respondidas agora, uma longa entrevista aí com o governador Raimundo Colombo e também um mapa atualizado dessa série de ataques, de atentados, que o próprio comandante Nazareno Marceneiro, comandante-geral da PM, classificou como atos de terrorismo. Rafael. É esse mais ou menos o balanço que vai estar. Oi.
Certo, certo, legal. Não, queria te interromper aqui um pouquinho, mas aproveitando já a sua conclusão, porque a gente está ao vivo, nós vamos agora para a Casa da Agronômica, onde o governador Raimundo Colombo está dando uma entrevista coletiva neste momento. Parece que exatamente agora quem fala é Leandro Lima do DEAP, vamos ouvi-lo. A econômica é o que vai salvar o sistema prisional, não só a atividade de intervenção tática, como agora todos acham. As unidades prisionais não precisam só ter ação de intervenção. Realmente a gente precisa trabalhar na reabilitação de presos e preparar o reingresso. Você não tem dúvida de que essa operação da verdade nos últimos 2 dias são retaliação pelo que aconteceu dentro da complexo penitenciário? Você tem dúvida sobre isso? Não tenho, olha só. O que eu quero dizer é que em abril o DEAP foi alvejado por 4 tiros. Essa pergunta ninguém fez em abril. Em quarta-feira da semana passada, no presídio de Rio do Sul, numa ação legítima, um agente penitenciário alvejou um preso e que veio a óbito. No mesmo dia de São Pedro de Alcântara. São ações que acontecem de forma isolada ou coordenada, nós não temos como afirmar agora, mas me parece que algumas questões acabam parecendo ser mais importantes do que aquelas que realmente são. Essa questão, eu só queria acentuar em cima do que o Leandro colocou, nós estamos fazendo um esforço que precisa ser conhecido por todos, de ressocialização. 4.500 vagas foram abertas, essas pessoas estão trabalhando nesse momento. 3/4 de salário mínimo. Isso significa 3/4 de salário mínimo. Isso significa um enfrentamento ao crime organizado, porque se a pessoa está tendo uma profissão, se ela está tendo uma estrutura, se ela está tendo uma valorização, ela realmente adquire uma outra condição. E isso nós evoluímos como nunca se conseguiu. Aí é um tempo curto e a previsão é nós aumentarmos bastante, nós estamos ampliando muito os contatos com as empresas. Então há um trabalho muito forte, muito dedicado nessa questão. Infelizmente esse episódio agora acaba fazendo com que isso não seja a notícia, mas há um trabalho bastante forte nesse sentido. O que é evoluído do meio-dia para cá em termos de investigação? Já se falou que realmente tem grupos que estão atuando dentro do presídio, combinando com grupos fora ou não combinando, mas eu queria saber que evolução que teve de hoje de meio-dia para cá, ou de hoje de manhã para cá, em termos de investigação, de identificação do que está acontecendo. De manhã até agora? Precisa ter tomada de... Em termos de investigação, não, em termos de investigação, o que a polícia tem já de novos elementos, além do que tinha meio-dia, até o meio-dia. Meio-dia até agora? Como é que eu vou te responder isso? Eu tenho dificuldade, porque eu não estou dentro da lei investigando. O que foi feito? A gente vai continuar acompanhando, estamos com a equipe ali ao vivo, acompanhando essa coletiva do governador, mas ele falou, bom, a gente começou ouvindo ali o Leandro Lima do DEAP falando a seguinte, a primeira frase que ele falou é salvar o sistema prisional, é exatamente sobre isso que o Hélio conversava aqui agora. O governador também falou em esforço de ressocialização, ampliar contratos com empresas para dar o que fazer, para dar uma perspectiva para ele. Bom, o Martini falava com relação ao episódio específico de São Pedro de Alcântara e as autoridades comentando que foi um erro reconduzir o diretor do presídio, que teve a mulher, a esposa, que era uma agente prisional. Isso, de acordo com especialistas, a gente tem ouvido muito isso. Agora, por que isso não foi feito também? O outro lado da moeda era o seguinte, a mulher do diretor foi presa, agente prisional. Tirá-lo do poder seria ceder ao pedido dos criminosos. Existe esse outro lado, talvez por isso essa atitude demorada de tirá-lo do comando da penitenciária de São Pedro de Alcântara, que é o que parece que vai acontecer. Qual é a sua avaliação a respeito disso, Hélio? A nossa avaliação e a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados criminalistas, entende que realmente foi um equívoco, né? Até porque quando alguém da família falece, a gente tem um período de luto, inclusive, né? A gente pode até se afastar do serviço para gozar desse luto, porque é evidente que nos traz um transtorno pessoal, sentimental, emocional. Então a pessoa quando está passionalizada, ela não deve voltar imediatamente às suas atividades, né? E no caso como esse, que, né, foi um atentado, foi uma execução, nos parece que foi equivocado o retorno, porque imagine, qualquer pessoa, qualquer um de nós, com certeza a gente tem um sentimento de vingança, né? Se você volta, você é capaz de querer, né, fazer alguma coisa para saber, descobrir quem é. E isso às vezes extrapola a lei, e isso não pode acontecer. O Estado não pode ultrapassar as leis. Nós temos vídeos que circularam pela internet. Larissa. Opa, pode falar, Martini.
Não, eu entendo, eu concordo perfeitamente com o doutor Hélio, e eu acho que o problema dessa discussão, o foco dessa discussão está um pouquinho equivocado. Porque a questão que está se reduzindo é o seguinte: não existe um conflito entre o senhor Carlos Alves e a facção criminosa. Não dá para a gente reduzir a essa questão. O confronto entre o Estado e essa facção criminosa. Por isso a importância da retirada dele do foco das atenções nesse momento. O que é que aconteceu na Itália quando a justiça tentou calar a máfia? Cada vez que a máfia ia lá e matava um juiz, explodia lá com uma bomba um juiz, o Estado ia lá e colocava 3 juízes. Eles iam lá e matavam 3 juízes, o Estado ia lá e colocava 5 juízes. Ou seja, é um confronto entre Estado e crime organizado. Não dá para personalizar, não dá para reduzir a figura de uma única pessoa. Exatamente isso como o doutor Hélio acabou de falar, que está fragilizada e que, imagina só, ainda tem a força e o poder de poder determinar que tipo de investigação ele pode fazer lá dentro. Quer dizer, aí ele mesmo, em função do estado emocional, pode incorrer num erro e acabar sendo penalizado mais ainda. Perfeita a colocação ali do Rafael Martini. Vou ter que chamar um rápido intervalo e na volta a gente acompanha mais um pouco da coletiva de imprensa que o governador Raimundo Colombo está dando nesse momento e continua a discussão a respeito desses ataques que estão acontecendo em Santa Catarina. Fique com a gente. Estamos de volta com o Conexão TV Com, hoje falando sobre a série de ataques que deixam em alerta a Secretaria de Segurança Pública e também a população de toda Santa Catarina. Eu estou aqui com a presença do vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado, Hélio Brasil, no Diário Catarinense, com a participação do colega Rafael Martini. Eu convido vocês dois, você aí de casa, para a gente ir diretamente de volta à Casa da Agronômica, onde está reunida a cúpula da segurança pública e também o governador Raimundo Colombo. Vamos ouvir. O da corporação estava com reunião marcada também. Talvez seja deste comandante que estivesse se deslocando para cá, mas nada relacionado a este fato. Pode ser adotado um toque de recolher em algumas regiões, algumas algumas medidas administrativas que se toma e que por vezes as pessoas tomam conhecimento são direcionadas para fins específicos, né? Não tem nada que justifique uma medida dessa para este momento. O que nós temos alertado permanentemente as pessoas é que elas tenham cuidado com os seus pertences, né? Cuidem onde vão estacionar os seus carros, que usem as vias e logradouros, de preferência onde a maioria das pessoas estejam transitando, para estarem próximos umas das outras, para não ficarem isoladas, e que venham para as ruas e continuem levando a sua vida tranquilamente. Porque o Estado, por através das suas polícias, estão também nas ruas para coibir eventuais atentados que tenham. Que confiem no trabalho que nós estamos realizando, porque haveremos de garantir a segurança das pessoas que estiverem nas ruas. A questão dos ônibus em Criciúma, quando começou ontem, pararam de circular. Aqui em Canasvieiras, 3 ônibus deles estão pensando que é melhor. Em Criciúma, quando a empresa de ônibus decidiu parar, nós conversamos com eles e garantimos a circulação, colocando viaturas a acompanhar, a escoltar aqueles ônibus pelos lugares onde indícios davam elementos de convicção suficiente para a gente entender que lá tinha risco. Em outros lugares não. Aqui em Florianópolis também aconteceu isso. Depois do episódio que nós tivemos em Canasvieiras, nos mobilizamos para escoltar, e escoltamos então ônibus pelos diversos lugares que teve, não teve mais nenhum episódio. No caso do Blumenau também, né? Blumenau, a mesma coisa, acompanhamos para e passo os ônibus para cada lugar que estava indo, não teve problema. Nós temos, dentre as nossas estratégias para pegar, tem o acompanhamento dos ônibus, colocando eventualmente num outro lugar policiais descaracterizados para poder fazer essas detenções. Coronel, a mensagem que o senhor consegue, por auxílio inteligente da PM, identificar a origem dessa onda de violência? Não.
Bom, eu gostaria de responder a isso me atendo à resposta que deu o delegado Alves. A gente tem duas linhas possíveis, plenamente identificada pelos indícios que nós recolhemos, já compartilhado com os demais órgãos de segurança, e todos os demais órgãos de segurança estão engajados em atuar sobre as duas linhas de possibilidade, uma vindo do sistema penitenciário e outra de vandalismo praticado por oportunistas. Eu prefiro ficar na primeira linha para ouvir mais um pouco a sua explicação. Nenhuma dúvida de que, no caso da primeira linha, está vinculado rigorosamente à questão do tráfico de drogas. Nenhuma dúvida. Tem uma relação, tem uma correlação perceptível. Eu não trabalho com certeza absoluta em fatos sociais. Não tem como trabalhar com certeza absoluta. Eu posso identificar elementos de correlação. E um dos elementos que nós identificamos é que o acirramento do combate ao tráfico de drogas em algumas das nossas comunidades aí, que são pontos de venda, tem feito com que pessoas que pertencem ao grupo de tráfico de drogas pratiquem este ato. Nós vimos esta correlação. Alguns deles estão presos ou apreendidos, foram apreendidos, que eram de menores e que constam aqui da nossa relação. E nós sabemos que tinha esta manifestação de reação à atuação policial lá naquela comunidade. É o problema hoje da Polícia Militar de Santa Catarina, sobretudo os fenômenos que é o tráfico de drogas, é o problema da polícia brasileira. É o problema da segurança pública do Brasil esse. A gente pode... O problema do centro prisional também, doutor? Sim, na verdade o tráfico, o uso inadequado de qualquer substância que já essa foi a fala do coronel Marceneiro, ele é comandante da Polícia Militar em Santa Catarina. Falou que a polícia está seguindo duas linhas de investigações. A primeira é com relação a que esses ataques o comando tenha vindo de dentro do sistema penitenciário. O segundo, um vandalismo oportunista. E eu estenderia a minha pergunta, digamos que eu repasso a vocês, com relação a essa linha de investigação, porque há contradições na Polícia Civil. O delegado Renato Rendes, da Divisão Anti-Sequestro, ele afirma que teve informações que criminosos de São Paulo estariam envolvidos nas ordens. Já o delegado-geral, o Aldo Pinheiro Dávila, ele nega que haja participação de gente de fora. Qual é a sua visão, seu entendimento? Na verdade, eles têm mais informações do que nós, né? Mas o que nos parece, que não se pode descartar que sim, que tenha havido, tenha saído de dentro do presídio alguma ordem nesse sentido, mas não todas, provavelmente. Alguns também devem existir alguns oportunistas. Agora, nós também vemos uma migração de delinquentes de outros estados para cá. Porque estamos aproximando aí a Copa do Mundo, as Olimpíadas. E o que acontece? Eles estão apertando o cerco, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o nosso estado sempre foi um estado tranquilo, né? E nós temos uma boa qualidade de vida. Então é evidente que acaba vindo uma criminalidade de outros estados migrando para Santa Catarina. Agora, essa é uma questão interessante, você falou no Rio de Janeiro, que também tem um sistema carcerário penitenciário precário, sim, como o nosso, mas lá houve uma ação da polícia que parece que tem surtido efeito, claramente, parece não, que é a presença efetiva do policial a partir das UPPs. Gostaria de falar disso em seguida. Eu também quero ouvir a opinião do Rafael Martini a respeito, mas eu peço licença mais uma vez para vocês, porque o governador Raimundo Colombo está falando neste momento na entrevista coletiva na Casa da Agronômica. Vamos ouvi-lo. Novo que está ocorrendo em muitos lugares e todos nós estamos formando a nossa estrutura. Nós estamos absolutamente prontos para a reação. Dizer que não vai acontecer em algum lugar ou um outro é impossível dizer aqui em Santa Catarina ou em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos prontos para usar toda a força no sentido da proteção ao Estado. Nós vamos ficar de plantão 24 horas, nossa equipe está de plantão, nós estamos com gabinete de crise e vamos fazer a proteção da sociedade a qualquer preço. De segunda-feira até hoje, quantos atentados? Número exato? Foram 22. Somando todos os tipos, né? Todos. Tem coisas ônibus, tiro contra o prédio, tudo. Todos os fatos que... Fogo em caixa de lixo. Fogo em caixa de lixo, tudo. Umas caçambas. Sim. Não, hoje 17 prisões. Não, são 23. 17, tá. 6. 20. Tá. Dois aí,
Estamos de volta. Essa fala do governador era muito esperada, porque desde que começaram esses episódios estava sendo aguardado qual a posição dele. Rafael Martini, alguma observação a respeito? Larissa, com todo o respeito aos profissionais da cúpula da segurança pública, é notório que existe um discurso para consumo externo mas a realidade interna é outra. Basta conversar. Tenho conversado com vários oficiais da Polícia Militar, não é apenas um ou outro, conversado com delegados, com policiais. É notório, todas as forças policiais sabem da existência dessa facção criminosa, todos admitem a existência. E o que a gente compreende, mas fica difícil de aceitar, é porque eles ainda vêm a público dizer, quer dizer, essa questão de duas linhas, a pergunta que eu faço, Larissa, será que apenas um bando desorganizado teria a capacidade de organizar todos aqueles ataques como ocorreram ontem e no mesmo dia fazer vazar um vídeo em que eles ainda se tornavam vítimas? Quer dizer, não houve nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de ação organizada. Os fatos falam por si. Infelizmente, a gente tem visto eles relutam muito em aceitar essa questão, que estão enfrentando sim uma facção criminosa. Tomara que, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, ao longo desse feriado, né, Larissa? Hélio Brasil, como vice-presidente da Associação de Advogados Criminalistas, quer dizer, tem experiência em como funcionam as questões em presídios. Gostaria mais uma vez da sua colocação pessoal a respeito dessa possibilidade de haver um comando de uma facção, e esse comando seria inclusive nacional, ligado ao PCC, e teria aqui ramificações em Santa Catarina, ou isso pode gerar um comando geral, pode gerar pequenas facções que, enfim, acabam agindo desse jeito? Como eu estava dizendo, nos parece que até pouco tempo atrás não existia, mas já está começando. Por quê? Apertar o cerco em outros estados, e é evidente que os líderes migram para onde for melhor, mais tranquilo, que é o que parece que está acontecendo em Santa Catarina. E existem também indícios, né, tanto em celas, marcas com iniciais, alguns manuscritos, cartas, dando conta de um comando aqui da capital. Então, a gente não pode descartar isso. Isso aí a segurança pública tem que investigar e ver que existe, e daí tentar coibir isso. E principalmente nesse sentido de que estejam saindo ordens de dentro do presídio. Como a gente estava falando antes, tem que investir em estrutura, tem que investir em material, para que não consiga, né, para que o preso, como a lei determina, fique, vamos dizer assim, segregado, incomunicável com o lado de fora por telefone, coisa e tal. Você vai receber visita de parentes, visita dos seus advogados, porque o processo exige isso, né? Mas, por exemplo, celular em presídio, como nós vimos agora, filmaram uma ação lá dentro do presídio com o celular e conseguiram levar para o lado de fora também, né? E mostrar no outro dia. Quer dizer, isso é inconcebível, né? E, Rafael Martini, ainda temos uma situação de falta de atuação conjunta por divergências entre as nossas polícias. Não, e outra coisa que é importante, que eu acho que vale a pena ressaltar nessa questão, Larissa, é que sempre quando se vem à tona esse tipo de problema, fala-se, o discurso oficial fala, vamos investir em inteligência para tentar apurar as causas. O fato é que existe um serviço de inteligência que funciona e funciona muito bem aqui em Santa Catarina. Obviamente existem alguns pequenos problemas, mas existe esse sistema de inteligência e ele funciona. Ele passa, as informações, elas já foram repassadas por mais de uma vez sobre a existência, sobre a vinda, exatamente como o doutor Hélio falou, sobre a vinda de bandidos de fora. Isso, existem relatórios da inteligência que foram enviados para a cúpula da segurança pública, e não apenas um, mas mais de um relatório já foi enviado. Quer dizer, o aviso, se sabia dessa possibilidade, o que torna ainda mais grave a demora na reação a esse tipo de ação. Eu vou chamar mais uma vez a Casa da Agronômica, vamos ao vivo
A informação que acabamos de receber é que a entrevista coletiva acaba de terminar na Casa da Agronômica. Então a gente continua aqui o nosso papo enquanto a gente vê algumas imagens do final dessa reunião e dos episódios que têm acontecido aqui por Santa Catarina. Bom, a gente falava sobre o exemplo do Rio de Janeiro. Nós estamos falando que nós estamos vivendo uma situação que tem muito a ver com o nosso sistema carcerário. Esse sistema carcerário, esses problemas se repetem aí pelo Brasil afora. O Rio de Janeiro conseguiu encontrar um modelo de repressão ou, enfim, de conter ações criminosas. Que modelo foi esse, no seu entendimento? Por que ele está funcionando? É efetivo na rua? Nos parece que esse modelo do Rio de Janeiro, as UPPs, né, a Unidade de Polícia Pacificadora, é um modelo que está dando certo. Está dando certo. Parece-me que foi o contrário que aconteceu aqui, né? Aconteceu um lamentável episódio e recrudesceram o sistema. Pegaram e... Não, agora nós vamos fazer de tudo para descobrir, e usaram de violência pelas imagens que nos foram passadas e nós vimos nas... Você está se referindo exatamente às imagens de dentro do presídio. Exato. Em que agentes torturam presos. Exatamente. Então foi ao contrário. Lá não, lá foi ao contrário. Eles entraram no morro e disseram, não, vamos fazer um negócio, vamos pacificar o morro. Inclusive deram a alternativa de quem não era, né, quem era traficante embora. Porque a maioria da população que mora nas favelas são pessoas boas, trabalham todo dia, descem o morro para trabalhar, né? São poucos os que são criminosos, muito poucos. E esses é que contaminam os outros, isso é evidente. Mas então nos parece que esse tipo de ação, sim, é uma ação certa, correta, né? Tentar pacificar, não fazer o que ocorreu aqui em Santa Catarina. Né? Certo. Rafael Martínez, suas colocações finais para a gente encerrar o programa, por favor. Mais uma vez, parece até que estava combinado aí com o doutor Hélio, né? Mas eu juro que não estava. A questão, o Rio de Janeiro é um exemplo bem acabado disso, só que qual é a diferença? Lá o investimento em segurança, investimento pesadíssimo em segurança, pelo menos nos últimos 20 anos. O resultado está sendo visto agora. Qual é a nossa realidade? Exatamente o contrário, pelo menos nos últimos 10 anos. Investimento baixo, o nosso efetivo está envelhecido, a tropa da Polícia Militar está envelhecida, a corporação da Polícia Civil está envelhecida, nós tivemos pouquíssimo investimento nos últimos anos. Segurança é policiamento na rua, sim. Muito bem, tá aí o recado do Rafael Martini, colunista do Diário Catarinense, participando aqui com a gente do Conexão TV Com. Quero agradecer muito a presença do Hélio Brasil, vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado. E a gente continua aqui acompanhando esses episódios. Amanhã nós vamos falar mais uma vez a esse respeito. Nós teremos a presença aqui de um especialista para falar com relação, inclusive, a ações sociais que podem ser feitas junto, exatamente no sentido de não necessariamente só a repressão funciona. É preciso educar e é preciso dar oportunidades. A gente fica por aqui e volta amanhã às 6h30. Até lá.